Descobri detalhes do novo contrato entre Cruzeiro e Arthur Jorge. Você sabe, o técnico português, contratado há um mês, tinha vínculo até dezembro de 2027 e teve esse acordo estendido até dezembro de 2030. Logo de cara, ele e sua comissão técnica ganharam um belo reajuste salarial. O pacote do português e seus auxiliares custava R$2 milhões por mês, a partir de agora passa a ser de R$2,5 milhões de reais. Importante registrar que não haverá mais aumentos salariais até o fim do vínculo. Os reajustes programados são com bônus por títulos. Então, o título do Campeonato Brasileiro de 2026 vale menos que em 2027, 2028, 29 e 30. Isso vale também para Libertadores, para Campeonato Mineiro, entre outras competições previstas. Importante contar ainda que a multa rescisória do contrato entre Cruzeiro e Arthur Jorge não está atrelada até o fim do vínculo, o que poderia causar um enorme prejuízo para o Cruzeiro em caso de demissão. Há um valor fixado que vale tanto para o Cruzeiro demitindo o Arthur Jorge, quanto para o contrário, o Arthur Jorge pedindo demissão. As duas partes já sabem quanto terão de gastar caso decidam encerrar esse contrato. Só para completar, registrar que o Cruzeiro deu vexame no primeiro jogo pós-contrato renovado. Derrota em casa para a Universidade Católica por 2-1. Primeira derrota do Cruzeiro na Libertadores, na volta do time ao Mineirão, depois de 7 anos nessa competição super importante. E olha que o estádio lotou, 45 mil pessoas e uma renda de R$2,6 milhões. Cruzeiro não jogou bem. Matheus Cunha voltou a ser criticado e Neisser Villarreal tem se mostrado cada vez mais despreparado para um desafio como o do Cruzeiro. Sobre o Matheus Cunha aí, muita gente lá mandou comentário, tá colocando tudo nas costas do goleiro. Não, não é isso, não é por esse lado. Ontem, ele teve jogo pior ainda, né, nessa curta trajetória do Cruzeiro do que ontem. Mas a questão do Matheus Cunha é que já trouxe insegurança para tudo quanto é lado. Acho que a resposta do Arthur Jorge na coletiva, ela traz um indício de que ele também não vai ficar, poxa, tudo que vai tá entrando. Ele precisa proteger o grupo, que é o grupo que ele tem, e vai até o meio do ano. Mas não dá também para todo jogo você tomar gol. Você vai tomar o gol que é difícil, o que é médio, o que é fácil. Todos os adversários, o goleiro vai tomar gol em algum momento, mas ele vai evitar mais do que tomar. O Matheus Cunha até hoje no Cruzeiro, ele evitou qual gol? Não tem uma defesa que aquele fez, o cara estava impedido. E aquele fez que a gente achou que fez foi o William que tirou de em cima da linha. Eles falam em Guayaquil, né? Em Guayaquil. Sim. Então, não tem uma defesa difícil. Não pode um goleiro, para estar no Cruzeiro, em quantos jogos que ele tem já? Mais de 10? Vou olhar aqui. Ele não tem uma defesa difícil. Ele não evitou nenhum gol. Quando você pega lá essas estatísticas que tem aí, eu acho que tem a do goleiro, né? De se evitar gol. A dele tá negativa. Ou seja, não tem explicação. Das finalizações, alguém até falou esse número. Eu dei uma pesquisada rápida ontem, Samuca. 9 jogos, tá? No Brasileiro do ano passado, o Cássio ele teve uma média de 80% de finalizações defendidas. O Rossi, goleiro do Flamengo, 79%. O Matheus Cunha, no Cruzeiro, ele tem uma média de 50%. E não é defesa difícil. É 50% de tudo que é chutado no gol, é gol. Independente. Então tem aquelas finalizações rasteirinhas, então, horrorosas. Chutou duas no gol, uma vai entrar. De cada duas, uma entra. Olha isso. É 50%. Isso é um negócio absurdo, cara. Assim, e eu sei, o Cruzeiro tá facilitando demais, os caras estão finalizando em boas condições, mas tem gol que ele tomou que é muito evitável. E, cara, de cada 2 finalizações, uma ser gol, não tem como você defender um goleiro nessa circunstância. Exatamente, então esse é o ponto. O torcedor, ele tá indo pro estádio com aquele sentimento de o jogo começa, se colocar o Otávio lá, pelo menos a gente vai começar o jogo esperando algo melhor. Porque hoje eu não espero nada do Matheus Cunha. Não é jogando o cara aqui, mas, gente, o Cruzeiro tá acima de qualquer pessoa. Eu quero o Cruzeiro ganhando, independentemente se tem que estar A, B, C, D, E, F, G lá no gol ou na linha, ou entre os 10 titulares de linha. O Cruzeiro tem que fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa hoje o Matheus Cunha não tem condição de estar como titular do Cruzeiro.
e insistir nisso, vai ser o que aconteceu 3 meses aí do ano. Insistiu com uma comissão técnica que não ia sair do lugar. Hoje não tem como. O Cruzeiro tem 13 jogos até a parada para a Copa. O Matheus Cunha não vai virar o Neuer nesses 13 jogos. Pelo contrário, vai continuar tomando gol, que a confiança dele já está abaixo de qualquer possibilidade, né? O lance que ele inclusive foi até bem, que um lançamento que foi, o cara já tinha desistido da bola, ele conseguiu dar um chute nela, que ela foi pra lateral ali, que se eles cobram rápido, talvez pegasse ele até fora do gol. E ele foi bem seguro naquele lance também pra tirar, que ele foi meio estabanado no lance. Total, tanto que a bola quase nem sai do lugar, Sim. só faltou furar ali aquela bola, né? Então, isso está trazendo insegurança total para todo mundo. Qualquer chute vira perigo de gol, e isso não dá. Não é só o Matheus Cunha, tá? Que precisa de crítica. Esses jogadores aí que eu falei, ó, o William não vai acrescentar mais nada aí, pode esquecer, espera a fase mudar muito para aparecer com esse cara. O Matheus Henrique tá muito mal mesmo. O Wanderson não tá saindo do lugar, não consegue acrescentar nada. O Vidalba precisa melhorar muito. Voltou a ser aquele Vidalba aí destrenado da época que o Leonardo Jardim falou, né? Quando chegou, muito mal. E o Chico da Costa também, eu espero que o Arthur Jorge já tenha visto aí que não vai agregar nada, né? Porque falaram que era bom no jogo aéreo. O que eu vi lá foi uma cabeçada dele que acertou quase a máfia azul lá no setor amarelo superior. Então, contar com esses jogadores neste momento só vai fazer o Cruzeiro andar para trás. Ontem era uma oportunidade para colocar 50 mil no sábado, para você ter 4 vitórias em 5 jogos, que é momento melhor do que isso, resultado melhor do que isso para essa condição do Cruzeiro. Abrir 6 pontos de vantagem para 2 concorrentes na Libertadores, faltando 12 em disputa. Então o Cruzeiro conseguiu se complicar, frustrar o torcedor, cansa demais, toda vez. Agora vai para trás, agora vai. E o Arthur Jorge, eu falei ontem, Caramujo, não contem comigo pra isso aqui, ó, de criticar o técnico do Cruzeiro, porque ele é a única esperança, gente, nesse departamento de futebol, de tirar o Cruzeiro dessa situação. Então, e são 5 jogos só também. Mas mexeu. O Arthur Jorge, na minha ótica aqui, você tá liberado para fazer o que você tiver que fazer. Né? E vai errar. Mas antes ter o Arthur Jorge aí do que ter qualquer outro, né? Então até 2030 eu tô fechado com o Arthur Jorge, mas assim, total, para reformular o time, para tirar quem tiver que tirar, para encerrar ciclo. E é encerrar ciclo, galera. Eu vi alguém ontem, acho que foi o Pedro Rocha, falando sobre o Palmeiras. Palmeiras soube encerrar ciclo. Os caras ganharam tudo. É verdade. Aqui o ciclo vai ser encerrado com o jogador ganhando Campeonato Mineiro. Véio. Vários outros aí tiveram isso aí, né? Então... Tirou o cara campeão, né, Samuel? Sim, e muitos. Então vamos... Ó, fulano, o serviço que você prestou aqui foi bem meia boca, mas já deu. Um abraço. Ciclano, um abraço. Traz mais. Vai ter que gastar mais dinheiro. Aí o Pedro Lourenço pode preparar o bolso aí, mas até lá a gente precisa, né? Tá em uma situação melhor, porque eu não consigo imaginar que essa turma ainda vai entregar um vexame de não se classificar numa Copa Libertadores na fase de grupo pela primeira vez. Começa com você, Alex, que esteve ontem no Mineirão. E, cara, tá difícil defender o Matheus Cunha. Mas não teve culpa. Mas a bola era indefensável. Eu nem sei, viu? Assim, bolas rápidas, é verdade. Ele não é o único culpado. Longe disso, tá? Longe disso. Ontem, a gente tava alertando durante o jogo, né, Lê? Olha a bola parada. O Cruzeiro marcando por zona. O Cruzeiro todo dentro da pequena área com o time do Chile. A Universidade Católica toda fora da área. Aí os caras entravam com tudo. Primeiro bola na trave, depois o gol. E, por consequência, o contra-ataque. Também o gol da vitória. Ale Oliveira, que situação da defesa do Cruzeiro, amigo. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde também aos nossos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, inclusive um cara que vem fazendo um grande trabalho e que é um grande treinador, que é o Arthur Jorge, né? O Simões sempre fala a respeito de estatura, né? Ontem a gente viu uma Universidade Católica, que eu tenho certeza que a comissão técnica do Cruzeiro estudou muito o time chileno, que é um time que gosta do contato físico,
que tem a sua bola parada, principalmente o jogo aéreo, como a sua principal arma, já que aquele camisa 8, o Zuc, que é argentino, bate muito bem na bola, né? Cobra muito bem as faltas ali pelo lado, escanteio também. E eu acho que o Cruzeiro deveria ter levado isso em consideração. Quando ele coloca o Vidalba no lugar do Jonathan Jesus e o Matheus Henrique no lugar do Lucas Silva, ele tá abaixando a estatura do time, contra um time que tem na jogada aérea a sua principal arma. Outra coisa, que até o Matheus Cunha falou pra você, Tiagão, depois do jogo, essa opção de marcar por setor no escanteio, eu vou te falar que a gente assiste muitos jogos aqui, né, por causa do nosso ofício, né, de analista, de comentarista. Faz muito tempo que eu não vejo, faz muito tempo que não se usa. A marcação que é mais comum é uma marcação que a gente chama de mista, que protege a primeira trave por setor. Então tem alguns jogadores que ficam já pré-determinados a proteger aquele setor, porque essa bola de primeiro pau é muito rápida, e depois é individual, cada um pega o seu. Até porque o que aconteceu no lance do primeiro gol é que o Zuc, que é o cobrador de escanteio, ele foge dessa zona, né? E aí a liberdade é total pro cabeceio. Pra mim não foi um frango no primeiro gol do Matheus Cunha, mas é uma bola defensável. No segundo gol, eu acho que é um dos defeitos dele, né? Ele não sai. A bola foi ali praticamente na risca da pequena área e ele não tem o costume de sair. E ali ele tem a vantagem, que ele tá vindo de frente. Então, pra mim, ele deveria ter saído. A bola passa entre as pernas e realmente dá a impressão de um frango, de uma falha, mas ali eu acho que foi uma bola muito rápida. Mas eu acho que nesse tipo de cruzamento, ele tem que sair. Ele é um dos problemas que tem o Cruzeiro para essa maratona de jogos aí, porque o Cruzeiro tem uma situação, ele não pode escolher jogo, né? Zona de rebaixamento no Brasileiro. Semana que vem, Copa do Brasil, que é caráter eliminatório, né? Aí, o Campeonato Brasileiro de novo, e depois tem simplesmente o Boca Júnior na Libertadores, que competição que ele se complicou com a derrota de ontem. Então, são muitas as questões para serem analisadas. Um ataque que é improdutivo, um ataque que não faz mal pra ninguém, que não machuca ninguém. Tanto que o melhor jogador, olha que loucura, nós estamos falando do Cruzeiro, hein? Com a lesão do Caio Jorge, o melhor atacante do Cruzeiro é um jogador de meio campo. Então, sabe? E assim, para não dizer que tudo foi ruim, a atuação do Gerson foi espetacular. O Gerson reviveu os seus melhores momentos na carreira, jogou muita bola. Segundo jogo seguido, né? O Alessandro escolhido o melhor em campo. Exatamente. E ontem ele gastou a bola, fazia a função de primeiro volante ali para receber dos zagueiros, porque o Arthur Jorge tirou o Mateuzinho dessa função, porque realmente ele não conseguiu se adaptar. E depois chegava no ataque, criava, fazia a função que os meias não fizeram, que os atacantes não fizeram. Então o aspecto positivo foi a atuação do Gerson, viu? O Alexandre Simões, tá rolando enquete aqui no YouTube sobre o goleiro Matheus Cunha. Se não seria a hora de dar uma oportunidade ao Otávio, lembrando, né, que a janela está fechada, então não há como buscar um outro goleiro nesse momento, mas para preservar até o Matheus Cunha, não seria o caso de lançar o garoto Otávio, ver o que pega, porque com o Matheus... O Simões, ele fez uma defesa ontem de uma bola bem fraca que ele poderia ter encaixado, ele põe para escanteio e quase saiu o gol da Católica. Eu não tô perseguindo o Matheus, que aliás respeito muito a informação, que é um cara super sério, trabalha muito, mas tá numa fase difícil, viu, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Ale, que acompanha a gente. Ô, Thiago, é assim, a gente não acompanha o dia a dia, tá? Se a gente pegar a realidade do ano passado, o Cássio teve alguns problemas médicos e físicos, e quem jogou foi o Léo Aragão, que não serviu pro Cruzeiro. E o Otávio já estava lá. Esse ano, o Cássio se lesiona seriamente, e a comissão técnica do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um grande preparador de goleiros, que é o Robertinho, fez a opção pelo Matheus Cunha. A experiência conta, claro, a gente não pode deixar isso de lado, mas a gente tá falando do Léo Aragão, tá até fazendo até uma Série B boa no Avaí, mas de toda forma, a gente tá falando de Léo Aragão e Matheus Cunha. A gente não tá falando de goleiros de alto nível. Então, por que o Otávio não joga? Né? Eu acho que o preparador de goleiros, e o Ale, que já trabalhou em comissão técnica, sabe disso melhor, tem participação nessa decisão também, né? A palavra final do treinador. Sim. Mas o treinador de goleiros, ele tem a posição dele e ele é consultado. Por que o Otávio não joga? Deve ter algum motivo, né? Eu não acredito que no Cruzeiro, e olha que eu tô dizendo assim, a visão que a gente tem do Otávio é principalmente em categoria de base, tanto do Cruzeiro quanto de seleção brasileira. E me parece ser um bom goleiro, mas eu não participo do dia a dia. E existe algum motivo pro Otávio não jogar. Existe algum motivo pro Otávio não jogar. Vamos ver se agora, com essa situação do Matheus Cunha, que a questão não é falhar. Mas aquele primeiro gol, Thiago, que o Cruzeiro sofre, aliás, o Ale já falou, eu não vou ser repetitivo, mas eu digo aqui, você não joga Libertadores com time baixo. Não existe jogar Libertadores com time baixo. A última Libertadores, o Flamengo ganhou do Palmeiras, com o gol do Danilo de cabeça. O jogo aéreo é fundamental na Copa Libertadores da América. O jogo físico é fundamental na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro resolveu se aventurar na principal competição do continente com um time baixo. E eu digo isso desde o ano passado. E a conta chegou.
A conta chegou de forma amarga na Copa Libertadores e nessa fase de grupos não tem como mudar. E ele baixou mais ainda a estatura do Baixou time. mais ainda a estatura do time. E não adianta essa história, é marcação, vão dar chance pro Vidal, o Vidal é bom jogador, mas ele é baixo. Não dá pra ser zagueiro com 1,77 m. Vai jogar de primeiro volante, aliás, poderia ser uma solução. E não testaram ainda, eu também não participo de treino, mas ele jogava no meio de campo. Vai ser lateral esquerdo. Zagueiro em Copa Libertadores não dá. Ainda mais com o time da Universidade Católica. Eu estava vendo o jogo de casa, vocês estavam no Mineirão. E vários de vocês destacaram a estatura física do time. Então, não adianta querer. Então o Cruzeiro resolveu se aventurar na Copa Libertadores com um time baixo. E com um goleiro que não faz diferença. O que vai lá entra. Que vai lá entra. Parece, sabe, empelada, goleiro faz diferença. Você imagina na Copa Libertadores da América. E o goleiro do Cruzeiro não faz diferença nenhuma. Tá lá, não falha, mas também não pega. Aquele primeiro gol que o Cruzeiro tomou, um goleiro de nível defenderia aquela bola. A bola vem acima da cabeça, é difícil. Um bom goleiro pegaria aquela bola. A segunda até nem questiona, passou debaixo da perna, é muito em cima, é muito. Sabe? Até um pouquinho de sorte, né? Pela bola de cima dele, vai no meio das Exato. pernas. Mas é isso. Então, quer dizer, o Cruzeiro resolveu se aventurar na Copa Libertadores com um time extremamente baixo. E isso não existe. Não existe no futebol atual. Você encarar chilena, argentina. Vamos ver o Boca aqui. Mas a questão toda é essa. E quando eu falava aqui, eu era massacrado. Não adianta, gente. Não adianta. Zagueiro de 1,77 m é chamariz de gol de cabeça. E tá acontecendo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.